Em visualização. Tá ótimo, pode começar, Cris, fica à vontade. Quem quiser fazer alguma pergunta, se não quiser se quiser fazer, pode deixar no chat, ou então aguardar para quando a Cris terminar, vocês possam ligar o microfone e perguntar ela diretamente, tá bom? Bem, pessoal, vou ter o time aqui para não perder, que eu falo a beça, e é um assunto que eu gosto de falar, apesar de ser super burocrático, mas vamos conversar aqui sobre aspectos relacionados ao momento em que vocês se formam, né? Então, assim, o que vocês precisam saber quando vocês ingressarem, né, no mercado de trabalho depois que se formarem? Pode passar, é a Bia que está no comando, né? Bia, pode passar aí, por favor, para o próximo slide? Então, o primeiro ponto é o seguinte, pessoal, quando a gente pensa em, eu me formei, quais são as possibilidades de contrato, de vínculos que vocês podem ter? Vocês podem pesquisarem ou acharem oportunidades de trabalho no mercado de trabalho associadas ao CPF de vocês. O que é isso? Você ser contratado como CLT. O que é CLT, Cris? Carteira de trabalho. Então, você vai entrar numa empresa, vai ter um contrato de trabalho, que ali vai dizer quais são as regras, os horários, o que você tem que fazer, o que você não pode fazer, qual é o salário que você vai receber. Quando você é CLT, quais são os direitos que você tem? Você vai ter férias, 13º, anualmente você tem um dissídio, ou seja, um aumento do seu salário de acordo com a categoria. Você tem que seguir, no caso de vocês nutricionistas, se vocês forem contratados como nutricionistas, você tem um piso salarial, em que você não pode receber menos que esse piso. Então, assim, tem toda uma trajetória associada à CLT. O que é a CLT? É a Consolidação das Leis Trabalhistas, de 1800 e vovozinha, que teve agora a reforma trabalhista, né, há pouco tempo, que ainda muita coisa ficou, mas muita coisa flexibilizou, mas vai tanger aí nessa questão da CLT, tá? Uma outra possibilidade é, por exemplo, você ser contratado como RPA. O que é RPA? Recibo Provisório de Autônomo. Você só pode, nesse caso, ter uma constância de até 3 meses como RPA. Na prática, isso não acontece, tá? Mas, deixa eu pensar aqui. Na prática, isso não acontece, porque muitos lugares permeiam com o RPA durante um ano, e isso pode trazer problemas trabalhistas para a empresa. Então, o correto é você ter um RPA que ele fique até 3 meses. Esse RPA, ele, como também na CLT, ele vai ter incidência de INSS e imposto de renda. Ou seja, que quando você, por exemplo, for acordado que você vai receber de RPA R$1.000, nesse valor de R$1.000, você não vai receber R$1.000 no bolso, você vai receber R$1.000 menos INSS, menos, se for o caso, né, que R$1.000 não tem incidência de imposto de renda. Incidência de imposto de renda, se tiver, você vai receber o líquido. Então, o RPA é uma forma de contratação que também pode acontecer. Se você for cobrir alguém, você pode ser contratado por RPA. Tem um contrato que vai dizer o que também você vai fazer, e etc. E aí você vai andando, prestando esse serviço. A outra forma também, que é muito comum, é vocês partirem do Carnê-Leão. O Carnê-Leão é uma forma de você emitir recibo para seus pacientes. No Carnê-Leão, você emite sempre recibo para a pessoa física. Então, no caso de vocês estiverem tendo um paciente no consultório de vocês, ou então vocês indo assistir uma pessoa no hospital que precise de um atendimento específico de nutricionista, vocês vão emitir um recibo de pessoa física. E a outra opção, associada à CPF, é quando você tem sendo cooperado de plano de saúde. Vocês já ouviram falar assim, aquele nutricionista aceita plano de saúde. Você vai entrar dentro da sociedade como cooperado, por exemplo, da Unimed,
Você vai pagar para participar desse plano, e aí você vai receber através da Unimed, por exemplo. Só um momentinho, por favor, gente. Peraí, que deu um problema aqui. Só um momentinho. Desculpa, pessoal, vamos lá. Então, assim, de forma geral, o que vocês têm que ter na cabeça é, bem, se eu começar a trabalhar, como é que eu posso ser contratado? CPF, Cris já falou aqui, CLT, RPA, Carnê-Leão com recibo para pacientes e cooperados de plano de saúde. Pode passar aí para o próximo slide. E o próximo slide, a gente fala o seguinte, o que acontece quando a gente tem o CPF? O CPF, ele vai estar associado à tabela do imposto de renda. Ou seja, como é que você paga imposto? Você vai pagar imposto pelo que tange o imposto de renda de pessoa física, porque o CPF é o cadastro de pessoa física. Como é que paga esse imposto, Cris? Existe uma tabela que ela vai de 7,5% até 27,5% em cima do que você receber. Dependendo daquelas 4 opções que eu passei antes, vai chegar um valor. Então, por exemplo, eu recebo R$3.000. Desses R$3.000, eu tenho que descontar o INSS e, a partir daí, eu chego na base de cálculo para pagar o imposto de renda. Cris, mas o que é o INSS? Eu nem sei o que é o INSS. O INSS é você pagar para se aposentar lá no futuro, você contribuir para a sua aposentadoria lá no futuro. Então, vai se descontando mensalmente um valor de INSS, e aí, você, ao longo de tantos anos, de acordo com as regras da Previdência, você vai se aposentar. Então, de forma geral, o CPF, ele sempre vai ter essa questão de duas métricas de desconto, o INSS e o imposto de renda. Um ponto muito importante que eu vejo quando a gente conversa com profissionais da área da saúde é que, na verdade, vocês não trabalham em um único local. Vocês, muitas vezes, permeiam por vários ambientes. Então, às vezes, vocês estão num hospital, vocês estão numa clínica, estão atendendo paciente no consultório de vocês, enfim, estão trabalhando com outras pessoas. E nisso, o que acontece? Dependendo desses vínculos que vocês tiverem, se eles forem associados à pessoa física, são aqueles 4 que eu mostrei, vocês precisam ficar atentos à questão do INSS. Por que, Cris, isso? Porque, na verdade, você não pode contribuir assim, eu quero contribuir muito para o meu INSS. Não adianta, existe um limite, um teto máximo de contribuição mensal do INSS. Se você, por exemplo, quiser contribuir, eu quero contribuir com 10 contribuições no mês, não adianta, vai jogar dinheiro fora. E é muito comum a gente ver profissionais da área da saúde não comunicarem às fontes pagadoras que possuem mais vínculos. Então, por isso que esse nome aqui, múltiplos vínculos, é algo que tem que estar na cabeça de vocês. Por quê? Porque senão, o que acontece? Você num lugar ganha 3.000, aí ele vai pegar o 3.000 e aplicar a tabela do INSS, pum. Aí no outro lugar você também ganha 3.000, aí ele vai aplicar a tabela. E no outro você ganha 5. Quando soma tudo isso, você está contribuindo muito para o INSS, não adianta de nada. Então, a orientação que eu sempre dou para os nossos clientes aqui da Maltone, sempre oriento as pessoas, é que se você permear por contratos, por vínculos empregatícios que sejam de CPF, vocês precisam comunicar às fontes pagadoras, quem vai pagar o salário, quem vai pagar a remuneração de vocês, que vocês têm outro vínculo. Porque aí começa uma comunicação entre as fontes pagadoras para que vocês realmente não percam esse dinheiro. Então, assim, esses são os pontos associados à CPF. Não tem nenhuma complexidade. O importante aqui, o foco dessa orientação aqui, é vocês entenderem quais são as opções. Então, esse foi o caso da parte de CPF, CLT, RPA, Carnê-Leão e, no caso de cooperado de plano de saúde. Próximo slide aí, por favor. E aí a gente entra na temerosa, meu Deus, vou abrir empresa, e agora?
Aí você fala na família, meu Deus, abrir empresa, pelo amor de Deus, empresa não, responsabilidade, calma. Vamos entender quais são as possibilidades de constituir uma empresa, o que é isso, qual a responsabilidade que se tem. Ou então a gente vê também muito comum as pessoas não darem a devida importância no que diz respeito a abrir. Abre lá, vou participar da sociedade. Não sabe de nada e não é bem assim. Então vamos lá. De forma assim, geral, hoje, não vou entrar aqui muito no detalhe, quando você vai abrir uma empresa, você tem que pensar em alguns aspectos. Dentre eles, como é que vai se comportar, a empresa vai ser uma pessoa só ou a empresa vai ter sócios, mais de um sócio? Porque você é sócio de uma empresa. Se você tiver mais de um sócio, né, então vai compondo o quadro societário. Eu e minha amiga, nós decidimos constituir um consultório. Beleza, nós vamos ser sócias. Ok. E o que tem a ver, o que é importante com relação a isso? Existe... no mercado quando a gente pensa em constituir empresa, a natureza jurídica. O que é isso, Cris? Natureza jurídica. É como a Receita Federal vai olhar a empresa de vocês. O que é isso, Cris? Existe a possibilidade de você ser sozinho, existe a possibilidade de você ter sócio, como que o seu patrimônio de pessoa física, ele esbarra no da empresa. Cris, mas hoje eu não tenho nada. Ou, Cris, mas eu tenho que pensar nisso agora, o que eu decidi agora está firmado e vai ser ad eterno? Não. Mas se você puder ter a orientação de qual é o melhor cenário, de qual é a melhor natureza jurídica, para você já tentar diminuir problemas lá na frente, é válido. Então, assim, uma natureza jurídica, ela vai dizer assim, por exemplo, a sociedade limitada, antigamente, até 2018, uma sociedade limitada, era obrigatório você ter um sócio, você e mais um. Hoje em dia, não. Hoje existe a possibilidade, por isso que tem esse asterisco, de você ser uma sociedade limitada unipessoal, ok? Isso faz com que uma sociedade limitada, o próprio nome diz, de forma assim bem simples para explicar a vocês, barra o patrimônio de pessoa física. Então, vamos supor que você tem um carro, vamos supor que você tem um apartamento no seu nome, que você já recebeu de herança, ou que você tem uma história da sua família em que você vai constituir, tem patrimônio. Quando você tem a sua empresa, em um determinado momento, ser limitada blinda o teu patrimônio. Diferente de, por exemplo, se você fosse um EIRELI, que eu nem falo que isso já é uma natureza jurídica um pouco arcaica, mas você vai ouvir muita gente falar assim, eu sou EIRELI. Não, a EIRELI está tranquilo. Na verdade, uma EIRELI, às vezes as pessoas falam EIRELI, é até esquisito isso, para você seguir realmente a regra do Código Civil, do Código Comercial de EIRELI, você tem que pegar 100 vezes o valor do salário mínimo e integralizar na empresa, botar o dinheiro na empresa. Ou seja, qualquer dano civil, qualquer dano que a sua empresa faça com alguém, a pessoa só pode ir ali até aquele capital social. Só que, assim, a verdade é que, de repente, não sei, isso é muito técnico, vocês ainda não começaram a permear sobre esse assunto, mas no momento em que vocês estiverem realmente bem firmes no mercado de trabalho, vocês vão ver as pessoas, o que você é? Aí a pessoa fala, eu sou EIRELI. EIRELI? EIRELI, sou sozinho porque não tenho sócio, então eu sou EIRELI. Muito disso acontecia, por quê? Porque antigamente não tinha figura da sociedade limitada unipessoal, o que hoje já tem. Então, hoje, para os nossos clientes aqui da Maltone, a gente sempre hoje opta e orienta de acordo com o perfil, ainda mais da área da saúde, para realmente ser uma sociedade limitada, com sócios ou sem sócios, no que diz respeito a ter partners, né? Enfim, e aí uma outra opção também que se tem no mercado, vocês vão começar a ouvir o híbrido, uma operação híbrida. O que é a operação híbrida? Você tem uma empresa, CNPJ, e você tem carnê-leão. Qual a diferença entre carnê-leão, Cris, e CNPJ para o seu paciente? Agora vamos na prática, para o seu paciente. O seu paciente, quando você é uma empresa, você emite nota fiscal. Quando você é carnê-leão, você emite recibo. Então, a diferença principal para o seu paciente é essa. Mas você que é nutricionista, você pode ter esses dois ao mesmo tempo.
geralmente são profissionais em que já têm uma carteira de pacientes, já tem um movimento, trabalha em hospital, aí é mais prático e mais vantajoso emitir a nota fiscal. Ou então, por exemplo, você tem pacientes que você vai aos locais, eu vou na casa daquele idoso para prescrever, eu vou acompanhar, ou de criança, e aí você emite o recibo. Então, assim, tem que só entender, quando falar híbrido, o que é híbrido? É emitir nota fiscal e recibo ao mesmo tempo. Nem sempre o híbrido é a melhor opção. Se vocês, por exemplo, fossem dermatologistas, vou dar aqui um exemplo. Um dermatologista, ele tem muitos insumos, dentistas têm muitos insumos, que é o quê? Poxa, uma dermatologista vai fazer muito botox, vai utilizar muito ácido hialurônico, então ela vai comprar muitos insumos e isso consegue deduzir do carnê-leão, ou seja, a base de cálculo, vamos supor, você fatura R$10.000 por mês e você tem de notas fiscais de insumos que você comprou 3.000. O seu imposto, como ele vai ser apurado? 10.000 menos 3.000, a base do seu imposto é 7.000. Então, em vez de eu pagar imposto sobre 10, eu pago sobre 7. No caso de vocês nutricionistas, vocês não têm insumos praticamente para deduzir de um carnê-leão. Então, dependendo do perfil que você for seguir, do tipo de trabalho que você for seguir, realmente não vale a pena ter o híbrido. Então, assim, é muito importante que sempre que vocês estejam nesse momento de decisão, vocês terem a devida orientação, que vocês pesquisem. E é muito comum, porque um faz, eu vou fazer. Não é assim que acontece na prática. É importante, eu sempre digo aqui para os nossos clientes, o seguinte, tenha paciência nesse momento inicial de você tomar decisões, porque isso pode diminuir muitos problemas futuros, fazer com que você realmente não perca dinheiro de um momento em que você está começando a viver a sua vida profissional. E não é que você tem que saber de tudo, você nunca vai saber de tudo, mas na verdade é que você pelo menos tenha segurança de o que você está fazendo é o melhor do que você pode fazer nesse momento, entendeu? Então, eu acho que o que diz respeito à abertura de empresa, a gente começa falando disso aqui. Pode passar para o próximo slide, por favor. E aí eu vou para um caldo um pouquinho mais grosso, assim, mais importante, que é o quê? Enquadramento tributário. Sopa de letrinhas, Cris. O que é isso que você falou? O que acontece? Quando você abre uma empresa, ao invés de você ser classificado naquela tabela do imposto de renda de 7,5 a 27,5 que eu falei, você entra para o quê? Você vai ter que escolher qual a forma de tributação que você vai pagar imposto. Cris, muito complexo. Não, a contabilidade consultiva, ela vem para ajudar nisso com vocês, entendeu? Fiquem tranquilos. Mas só quando vocês ouvirem essa palavra, planejamento tributário, é o quê? Como é que eu vou pagar imposto? Como que a minha empresa vai ser enquadrada para pagar o imposto? Ou seja, vou faturar empresa, é nota fiscal. Então, sempre empresa pensa em nota fiscal. Emitir minhas notas fiscais para os meus pacientes, para os contratos que eu tenho, para a prestação de serviço que eu tenho no hospital, eu emiti minha nota fiscal. Quando eu emitir a minha nota, vamos lá, minha nota é de 10.000. Aí agora eu vou falar o seguinte, como que eu vou pagar imposto? Aí, antes desse processo de abertura da empresa, nós aqui sempre nos preocupamos de avaliarmos qual é o melhor enquadramento tributário. Cris, aí eu vou mencionar aqui 2 perfis. Depois vocês dão uma olhada lá no nosso site, que também fala sobre isso, tá, gente? Se você está se formando, teoricamente, você não tem uma carteira de pacientes de pessoa física. Vocês provavelmente vão ser alocados em projetos, em empresas, em contratos específicos, cobrir alguém, né? Então, nesse caso, acaba que você precisa saber assim, olha, eu acho, meu faro fino é que eu vou faturar no ano todo, Cris, muito pouquinho. Eu não sei, eu não tenho nada em vista. Não, Cris, eu
permeia por pessoas que eu já tenho a possibilidade de engrenar em pelo menos 2 contratos que eu vou participar. Ah, beleza. Nisso, a gente tem uma ideia de faturamento. E aí, a gente consegue dizer, olha, você vai ser Simples Nacional, você vai ser lucro presumido. E só para exemplificar, quando a gente fala de enquadramento tributário, desculpa, tá, gente, eu estou repetindo às vezes a mesma coisa, é como se fosse colocar na cabeça de vocês alguns conceitos que são os mais importantes nesse processo aqui que a gente está fazendo. Quando você abre a empresa, você escolhe a natureza jurídica, que a gente falou. Escolhe o local e etc., que eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. E aí, quando chega, a empresa está lá, prontinha, CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CPF, Cadastro de Pessoa Física. Quando você chega nessa etapa, você tem que escolher o enquadramento tributário. Quais são os 3 enquadramentos tributários que existem hoje, que se aplicam a vocês? Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Esse aqui eu já vou descartar. Por quê? O lucro real são para aqueles negócios, aquelas operações, aquelas prestações de serviço em que o lucro é muito baixo. O que é lucro, Cris? Imagina um supermercado. A margem de um supermercado de lucro é 2%. Ele tem que vender muito, muito, por isso que eles vendem muito, e a margem, só que eles vendem em milhões. Então, eles conseguem rentabilizar e ter um negócio lucrativo, mesmo com a margem de 2%. Por exemplo, indústria farmacêutica, margem pequena, no que diz respeito a alguns medicamentos, enfim, não estou falando de venda, de patente, não estou falando nada disso, estou falando da operação em si. Isso não se aplica a vocês. Geralmente, prestadores de serviços, como eu, vocês, contabilidade, advogado, arquitetos, dentistas, fisioterapeutas, o lucro presumido e o Simples Nacional são as melhores opções. E ali tem que permear no quê? Estimativa de faturamento. Se está começando, tudo indica que Simples Nacional seja a melhor opção. Depois, quando vocês vão crescendo de faturamento, o lucro presumido passa a ser a melhor opção. Tanto o lucro presumido, Simples Nacional, quanto o lucro presumido estão focados, o olho da Receita Federal está focado no faturamento. Não importa a quantidade de despesas que vocês têm. Lá no Carnê-Leão de pessoa física, a despesa é importante. Por quê? Porque ela diminui a base de cálculo do imposto. Já na pessoa jurídica, no caso do Simples Nacional e do lucro presumido, não. Nesse caso, é só pelo faturamento. Se eu emitir 10 notas que deu 10 mil, o olho da Receita está em cima do faturamento de 10. Se eu emitir uma nota, ele também está no faturamento de 1.000. Então, assim, é muito importante que vocês tenham a devida orientação, que vocês entendam o mínimo possível para que vocês não percam dinheiro. Porque a partir do momento em que você abre uma empresa, você já começa a ter obrigações de envio de informações para a Receita Federal, mesmo que assim, olha, Cris, eu vou abrir uma empresa, é muito comum. Semana passada eu tive uma reunião com médicos recém-formados, eles se formaram agora, e eles alguns começaram a trabalhar, outros não. E uma pergunta que eles me fizeram, uma das perguntas foi o seguinte: Cris, mas e se de repente me surgir uma oportunidade e eu não tiver uma empresa, eu vou perder a oportunidade? Falei, olha, vai depender do que você entende. Você quer ter preparado? Se você quiser estar preparado, você pode ter uma empresa que você fique ali, deixa ela congelada, e que você, quando passar o ônibus, você pega. Por quê? Eu tenho como emitir nota fiscal. Mas não fiquem preocupados com relação a isso, porque hoje em dia, cada vez mais, está mais simples o processo de abertura de uma empresa, no que diz respeito a tempo. Quanto tempo, Cris, demora para abrir uma empresa hoje? No caso desse perfil de vocês, de prestação de serviço, que é um pouco mais tranquilo, demora em torno de uns 30 dias, tá? Então, assim, é muito comum vocês, dependendo do lugar, não, olha, minha empresa já está abrindo. O CNPJ, ele sai muito rápido. O que vai fazer? A gente aqui já conseguiu abrir empresa em 15 dias. Poxa, Cris, então qual é a diferença? A gente já abriu aqui empresa em 8 meses. O que vai depender?
da participação de você como empresário, assim dizendo, da sua rapidez. Eu envio uma coisa para você, você paga, olha, Cris, enviamos. E assim funciona. Então, às vezes, um CNPJ consegue sair na primeira semana. E depois você terminar o processo. É muito comum vocês ouvirem assim, não, abrir empresa é muito rápido. Toda vez que vocês ouvirem isso, vocês perguntem o seguinte: abrir empresa de A a Z é abrir empresa desde CNPJ, inscrição municipal, licenciamento da vigilância sanitária, corpo de bombeiros, parametrização da nota carioca, realmente a empresa está apta para funcionar e, se bater qualquer fiscalização, vocês estão com tudo ok. Aí, quando você pergunta dessa forma, não, a empresa não abre assim uma semana, não. Vai demorar mais ou menos uns 30, 40 dias. Isso é normal. Se a gente estivesse falando do estado de São Paulo, o estado de São Paulo já tem um mecanismo totalmente diferente do Rio de Janeiro. As cobranças são completamente diferentes no que diz respeito às taxas. Aqui a gente já melhorou muito, a pandemia acelerou muito esse nosso processo, mas ainda tem uma certa morosidade com relação à abertura de empresa. Então, aqui, você viu que eu já acabei entrando nesse assunto de formalização de PJ, mas que, na verdade, ele acaba meio que se atrelando um assunto ao outro. Ou seja, no momento em que você está abrindo a empresa, você tem que saber qual é a natureza jurídica. Eu vou ter sócio, não vou ter. Beleza. Depois, é muito comum as pessoas falarem assim, poxa, Cris, mas olha só, para eu abrir empresa, eu tenho que ter um alvará de funcionamento. E esse alvará de funcionamento, eu acabo tendo que ter um local. Eu não tenho local, Cris. Como que eu vou abrir uma empresa se eu não tenho local? Calma, não tem problema. Você pode, sim, constituir uma empresa no seu endereço domiciliar. Porém, o que vai acontecer? Nesse momento, você vai constituir uma empresa e vai dizer o seguinte, que ele é um endereço de simples referência. E aí você pode sublocar uma sala, e aí você pode atender em qualquer lugar. Mas você não necessariamente precisa ter um local fixo, alugado, para você poder abrir a sua empresa. Porque isso acaba inviabilizando no momento em que vocês estão começando a carreira profissional de vocês. Então, esse é um outro ponto importantíssimo, tá? Mas a minha orientação é assim, vocês provavelmente não, tenho certeza que vocês têm de cabo a rabo quanto é importante a questão da vigilância sanitária, no que esbarra em relação às operações e tudo que vocês vão permear. Então, assim, se decidirem abrir uma empresa, entendam os passos e movimentos, quais são as etapas, quais são os checklists necessários para que realmente você não ache que está tudo ok e depois tenha um problema. Entendam sempre assim, abri uma empresa, Cris, e agora? O que eu tenho que pagar depois que abrir uma empresa? Eu tenho a vigilância sanitária, que é um pagamento anual. Anualmente vai se renovando a licença da vigilância sanitária. O que mais que tem, Cris? Então, assim, cada perfil vai dizer o que tem para pagar anualmente, assim dizer. Por exemplo, eu aqui na contabilidade, eu sei que anualmente eu tenho que pagar o CRC da Maltoni Contadores, eu tenho que pagar o CRC dos sócios, que é o meu e o do Maltoni, eu tenho outras coisas. O que para vocês é necessário? Tem o CRN de vocês, enfim, tenham isso, mesmo que seja muito embrionário, seja um caderno, seja vocês que são super antenados, no celular, sabe? Coisas que realmente vocês tenham na ponta da língua, assim, sempre na cabeça, para que realmente vocês não tenham problemas com legalização, com a formalização do negócio de vocês, entendeu? Acho que esse é um ponto muito importante. Bem, vamos lá. Próximo slide. E aí, na verdade, como é que é tudo isso na prática? O que se eu fosse, depois do que eu falei aqui, o que eu orientaria vocês? Bem, primeiro a questão do registro de vocês no órgão, né? Eu tenho meu CRC, que eu tenho uma grande responsabilidade sobre isso. Geralmente, profissionais que estão regidos por órgãos reguladores, assim dizendo, por classe, tem que ter muito cuidado com o seu CRN. Eu tenho, assim, muito cuidado, porque é o meu nome que está assinando, é o meu registro. Se alguém me denunciar, por exemplo, num CRC, e aquilo ali for verídico, eu perco o meu CRC, eu nunca mais vou trabalhar.
posso trabalhar sem ser contadora, porque hoje eu sou contadora responsável da Maltoni Contadores, mas eu posso trabalhar até no escritório de contabilidade, mas o meu nome nunca vai aparecer como contadora. Então, assim, façam o registro de vocês, no tempo e movimento, porque eu sei que às vezes se registrar é caro, você tem que pagar anuidade, é todo um processo de maturidade. Nossa, me formei e agora eu já tenho que começar a pagar o meu CRN. Faz parte do processo, tá? Mas fiquem atentos ao número de vocês, tenham muito zelo por isso, vocês estão conquistando isso, estudaram muito. Então, assim, realmente, é meio Caxias isso, mas eu acho assim, o CRN de vocês é uma das coisas mais importantes da vida profissional de vocês. Então, tenho muito respeito por isso e muito zelo por tudo que vocês conquistaram para ter esse registro. É o que eu penso, que falo aqui com todos os meus funcionários e que falam com os nossos clientes que também são ligados à OAB, ao CRN, aos dentistas, os fisioterapeutas, enfim. E aí a gente vem para essa parte de contratação. Toda vez que você for receber uma proposta, para e pensa. Essa proposta eles estão tentando me contratar como uma PJ ou como um CPF? Vou pegar lá aquela palestra, o meu caderno do que eu anotei, para eu entender, porque às vezes, por exemplo, poxa, muito legal, eu vou ser contratado como pessoa física, pô, R$5.000, quando você vê, vem a tabela do imposto de renda e, pega e aquele valorzão tira 27,5%, aí tem o INSS, tem o imposto de renda, quando você, poxa, trabalho pra caramba, ralo pra caramba, e eu acho que aqui não é. Entendam isso, quando vocês forem chamados para participar, entendam qual é a forma de contratação, CPF, CNPJ, CPF sem tabela do imposto de renda, CNPJ aí, geralmente, quando você já é contratado com o CNPJ, você já tem uma orientação mais firme da contabilidade. A contabilidade, ela está ali do seu lado para te orientar, tá? Próximo ponto, planejamento tributário. Entendam qual é a melhor opção para vocês sempre. Cris, mas isso é muito técnico para a gente acaba ficando focado na operação e não nessas questões. Sim, concordo. Realmente é muito burocrático, mas o mínimo que vocês têm que saber é assim, quanto que no final da história eu vou receber? Se eu fosse pessoa física, seria isso. Se eu fosse CNPJ, seria isso. Porque é muito comum, algumas pessoas falam, não, eu prefiro só receber por CPF. E outras falam, não, nem pensar, o CPF é 27,5. E se eu for CNPJ, dependendo de como for no lucro presumido, você pode pagar 11%. No Simples Nacional, você pode 6%. No Simples Nacional, pode ser 6 ou 15,5%. No lucro presumido, pode ser 11%. Pô, Cris, mas o que é melhor? Vai depender tudo do faturamento. Mas vocês entenderem que não é assim, deixa pra lá, faz o que der, eu quero pegar a oportunidade. Sim, claro, não vamos burocratizar e não vamos perder oportunidades, mas vamos entender o que está acontecendo. É muito comum também, na prática de vocês entrarem em sociedades como associados. Então, ter, por exemplo, um hospital, que ele tem um contrato com o hospital, você passa a ser sócio dessa empresa, associado, que chama 1% que você tem de cotas, né? 1%, bem pouquinho, e ali aquela empresa recebe do hospital e ela repassa o dinheiro para você. Até aí tudo bem, faz parte. Mas nunca se esqueça de entender aonde que o teu CPF está linkado, aonde que você tem sociedade. Porque muitas vezes a gente chega aqui com médicos, com dentistas, e eles não sabem onde eles são sócios. E aí depois, quando a gente envia a declaração de imposto de renda deles, eles descobrem que eles têm um nome pendurado em algum lugar. E como uma sociedade, ela é na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, se tiver algum problema na empresa, que você não faz mais parte, mas que seu nome está lá, dependendo da natureza jurídica, isso pode sim esbarrar em você e ir lá no seu patrimônio de pessoa física. Então, assim, entrou numa sociedade para trabalhar num contrato, para trabalhar num hospital, deu certo, acabou o contrato, sempre fique atento, preciso sair do quadro societário dessa empresa, não faço mais parte disso, não tenho mais responsabilidade sobre isso, não preciso estar ali.
E assim, quando você entra numa empresa, você entra pelo contrato social, tá? É como se fosse uma certidão de nascimento da empresa, e quando você sai, vai ser o quê? Uma alteração contratual, que aí vai dizer, você, Cristiane, está saindo da empresa. Ou então até mesmo, você entrou numa sociedade que ela já existia. E aí, quando você entra, é uma alteração contratual dizendo, Cris está entrando. E quando vai sair, Cris está saindo. Então, assim, fiquem atentos a isso para que vocês realmente não deixem solto o CPF de vocês. É muito interessante que a gente tem alguns clientes aqui que moram nos Estados Unidos, né, são estrangeiros, e eles ficam embasbacados como que a gente dá o nosso CPF, como que a gente tem isso tudo muito, muito solto, que lá é tudo blindado, eles têm um security number que eles não contam para ninguém, às vezes nem marido e mulher sabe qual é um do outro, porque isso é muito sigiloso. Então, assim, agora trazendo para a nossa realidade, é o seguinte, se vocês entrarem numa sociedade, fiquem atentos. Se vocês participarem de múltiplos vínculos, como eu falei, anotem, olha, esse ano eu participei dessas fontes pagadoras, desses contratos, desses vínculos trabalhistas, anota. Porque quando tudo isso entrar para dentro do seu CPF, no que diz respeito a imposto de renda, você precisa saber tudo isso, porque senão você vai esquecer de comunicar a Receita Federal e aí você vai cair na famosa malha fina, que a malha fina nada mais é do que o cruzamento de informações. O que você diz que recebeu e o que as fontes pagadoras, os contratantes, né, o hospital, as clínicas e etc., dizem que te pagaram. Então, na verdade, imposto de renda é você contar a fotografia, eu sempre falo assim, a fotografia do ano que passou. Ou seja, não vou me alongar muito nisso não, tá, gente? Assim, poxa, Cris, mas quando é que eu tenho que fazer imposto de renda? Bem, você precisa fazer imposto de renda, tem um limite lá que é isento, e aí você não precisa, teoricamente. Mas a partir do momento em que você passa a não ser mais isento, você tem que declarar o imposto de renda. E se você tem retenção ao longo do ano, ou seja, aquele contrato lá de CLT, que você tem a retenção do IR, RPA, retenção do IR, contrato de cooperado, retenção de IR, todo esse valor de IR que ele foi sendo retido, você vai jogar para dentro da sua declaração de imposto de renda, e aí você vai dizer o seguinte, olha, fui retido. O que é retido, Cris? Descontaram de mim, olha, um bolão, já me descontaram R$10 mil durante o ano todo, de todas essas fontes pagadoras. E agora? Vocês vão me devolver? Aí vocês ouvem muito esse negócio assim, vai restituir o imposto de renda. Você só restitui imposto de renda se você tiver pago o imposto de renda ao longo do ano. Não existe você restituir se você não foi retido nada. É muito comum essa dúvida, tá? Então, assim, na verdade, qual é o impacto de tudo isso que a gente falou no seu CPF? Então, é muito importante que vocês entendam isso. Para quê? Para que vocês não tenham problemas. Eu digo muito que, hoje em dia, a Receita Federal, ela está focada em evolução patrimonial. O que é isso, Cris? Se você é uma pessoa que recebe 10 e guarda 9, você significa que quando você fecha o ano, você tem uma poupancinha, você tem uma aplicação financeira, você comprou um carro, você deu entrada no apartamento e etc. Significa que você está crescendo perante os olhos da Receita Federal, está adquirindo um patrimônio. Quando você é uma pessoa gastadeira, torra o dinheiro todo, torra tudo, não tem como poupar porque tem uma realidade que ainda precisa se adequar, a Receita Federal ela está de olho na sua movimentação, mas ela não está de olho na sua evolução patrimonial ainda. Significa dizer o quê? Que se você não declarar as coisas, isso não vai casar. Se você recebeu da empresa e você não declara, vai bater na malha fina e assim por diante. Ou seja, vejam bem, você primeiro tem que definir qual a forma de contratação, se vai ser CPF, CNPJ, e vai chegar no final das contas no seu CPF, na declaração de imposto de renda. Então, assim, o mais importante, pessoal, não é saber tudo. Mais uma vez, olha eu repetindo, não é saber tudo, mas é entender que não é brincadeira começar
a ser visto pela Receita Federal. Não é brincadeira abrir empresa, você precisa sim saber o seu nome. Se você, por um acaso, for o responsável técnico de alguma empresa, porque atividade de nutricionista, tomem muito cuidado, entendam quais são as responsabilidades de vocês. E entendam também, se por um acaso vocês tiverem empresa e vocês não forem associados, que é diferente, o contador, ele sempre tem que dar esse nome, grava esse nome, situação fiscal. Significa que todo mês vocês têm que saber se está tudo bem com a receita. Porque, assim, é muito comum as pessoas terem a seguinte mentalidade. Eu pago imposto, estou tranquilo. Graças a Deus, paguei a guia, estou tranquilo. Paguei meu funcionário, minha recepcionista, eu estou tranquilo, estou ótima. E aí, quando você vê a situação fiscal, tá tudo doido. Então, assim, se tiverem empresa, não for nessa questão de associado, como é que está a situação fiscal da empresa, contador? Aqui na Maltone, a gente dá a situação fiscal sempre. Eu falo assim, eu adoro dar um tiro no meu pé. Por quê? Porque eu ensino ao meu cliente a me cobrar. Porque é uma forma dele entender que ele é um empresário. É muito comum também, para finalizar, vocês entenderem, poxa, Cris, mas eu sou nutricionista, você está falando de empresa, cara. Peraí, Cris, eu falei assim, não, peraí. É muito comum eu falar assim, tira a sua roupa de nutricionista, coloca a sua roupa de empresário. Quando você abre uma empresa, você tem um negócio para gerir. Por mais que você seja uma andorinha no verão, só você sozinho, você tem sim óticas a serem analisadas, porque é a sua empresa, é seu CPF. Então, assim, de forma geral, apesar de ser um assunto muito burocrático, muito técnico, eu tentei aqui, de alguma forma, trazer essa realidade para desmistificar. E agora a gente termina aqui, pode passar para o próximo slide. Quem quiser maiores informações com relação a isso, tem esse formulário que eu já passei para a Tamires também, e ali, né, vocês vão poder tirar as dúvidas e etc. Acho válido também vocês seguirem, a gente tem a Maltone Contadores Paramédicos, que engloba todos os profissionais de saúde. Ali a gente traz muito conteúdo relevante. A gente também está focado, hoje quando a gente fala de redes sociais, a gente vê muito essa questão de compartilhar conteúdo. O meu maior desafio hoje como empresária de contabilidade é desmistificar que a contabilidade é um mal necessário, tá? Nós somos muito importantes no processo de formação de profissionais. Mas é importante que alguns assuntos sejam, assim, clareados. Então, o nosso objetivo na rede social é isso, no canal no YouTube também. Estou me desafiando horrores, porque é muito difícil canal no YouTube, eu não sou youtuber, eu sou contadora, mas eu vejo o quanto é importante a gente desmistificar e orientar. Então, realmente, esse foi o objetivo da palestra, desse encontro aqui. E agora eu vou abrir para perguntas. Lembrem-se, nenhuma pergunta é boba, toda pergunta é importante para que realmente a gente consiga evoluir no raciocínio. É isso, espero ter sido o mais clara possível dentro desse assunto, que é super técnico, mas que tenha realmente trazido um pouquinho de ideias aí na cabeça de vocês. Muito obrigada, Cristiane. A palestra foi excelente. Acho que todo mundo ainda está, tipo assim, chocadérrimo e passado, já entrando em pânico quando se formar. E quem quiser fazer uma pergunta, seja pelo chat ou pelo microfone, fica à vontade, tá bom? Eu já coloquei o link aqui do formulário da Cristiane, para vocês poderem se inscreverem, falarem o que vocês querem. Eu tenho uma dúvida aqui. Se, por acaso, essa aula foi gravada ou ficará em algum lugar? Oi, Cassane. Então, a aula está sendo gravada assim, a gente vai disponibilizar nosso canal no YouTube, então vocês podem assistir lá depois. Perfeito. Maltone, é assim seu nome? Ou é só o nome da empresa? É o nome da empresa, Maltone Contadores. Na verdade, o Maltone é o meu sócio, é uma pessoinha, ele existe, às vezes as pessoas não sabem se existe ou não, mas a empresa é Maltone Contadores. Pode falar. Tá bom. Eu já estou, estudando um pouco sobre isso, né?
porque, enfim, já estou no interesse de entender, e eu achei que você foi muito clara na explicação. Para mim, que já tem um mínimo de pesquisa sobre isso, você simplificou muito. Então, de repente, para quem nunca pesquisou, a cabeça está explodindo, mas para mim você desembolou, sabe? Por isso que eu queria saber se a aula ia ficar gravada. Que bom. Isso é muito bom, porque o meu assunto é chato, é que eu gosto, tá, gente? Mas ele é chato. O que mais? Que tá informando aqui que a chamada vai terminar em 5 minutos. Aí o pessoal tá comentando sobre isso. Ai, meu Deus. Se vocês quiserem abrir outra, não tem problema. Vocês querem, gente, mais um link para a gente poder... Pessoal que sabe. Continuar? Não se deixam de clicar no link da presença para a gente poder enviar o certificado de vocês também, tá bom? De forma geral, gente, é uma sementinha. O que eu fiz aqui foi plantar uma sementinha na cabeça de vocês. E sempre que vocês precisarem, pergunta, vai lá no Instagram da Maltone e pergunta, Cris, olha isso, eu vou mandar, olha essa postagem aqui, olha esse vídeo. O nosso objetivo isso que eu fiz aqui, a gente está com um projeto agora de fazer cápsulas de conhecimento. Que é o quê? Em 1 minuto a gente falar sobre um assunto. Então, como se CLT, o que você precisa saber de CLT? RPA, e assim por diante, porque é uma forma de... A gente tem uma vida muito corrida, vocês estão buscando... muita coisa. Então, assim, coisas simples, mas importantes para vocês, entendeu? Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Nós temos uma dúvida. Como eu posso tirar o alvará sendo CPF? Tá. Pelo site... Isso, você pode... Nesse caso, você vai ser um profissional autônomo, você vai entrar no site da prefeitura e aí você vai se cadastrar como autônomo. É simples, tá? Lá vai tirar o alvará e aí vai ter toda a tratativa para você poder ter esse alvará de funcionamento. Lembre-se, se tirar o alvará, você tem uma responsabilidade de pagamento de ISS, tá? A cada trimestre, ok? A cada 3 meses você tem que pagar uma taxinha lá. Muito comum vocês, na área médica, abrir, esquecer e depois toma um susto porque está cheio de dívida de não pagamento de autônomo na prefeitura, tá? Deixa eu ver. Boa noite, muito boa palestra. Algumas vezes fui em consultas e me perguntaram se preferia recibo ou não. Como se quisesse recibo, mais barato. Essa pergunta profissional arrumou pagar... Pois esse assunto é um assunto muito polêmico. Tenho lá também no Instagram que fala sobre isso. Na verdade, o que acontece? Vou aqui falar, faltam 3 minutos, eu acho que eu botei meu tempo aqui para rodar também. O que acontece? Muita gente vai pedir recibo e nota fiscal para 2 coisas. Recibo e nota podem, dependendo do plano de saúde da pessoa, ele pode conseguir o reembolso. Então, ele vai usar esse recibo e essa nota para poder pedir o reembolso do plano. O plano reembolsa sempre R$200. Então, eu vou dar o recibo para esse paciente e ele vai utilizar para pegar reembolso. Ou então, ele pede o recibo para poder... Você vai ultrapassar o teto de contribuição do INSS, é isso? Não, na verdade é o seguinte, é realmente um absurdo, se a gente for parar para pensar que você tem um registro e, por exemplo, vou dar aqui um exemplo prático, tá? Eu tenho uma médica que ela é uma mastologista e ela trabalha na Unimed e tem a empresa dela com a gente. O que eu tenho que fazer? Como ela é uma cooperada, ela tem a incidência do INSS, tá? Então, ela é retida lá do INSS. Então, dependendo da produção dela, eu preciso estar acompanhando ali a produção dela, fechar o mês da Unimed, para ver quanto de INSS ela contribuiu ali. Para aí, quando ela entra na empresa, que ela vai emitir um prolabore, e aqui eu não preciso mais emitir INSS. Ela já contribuiu tudo, porque o INSS, ele tem o teto, quando é pessoa física, R$1.283. Mais ou menos isso, tá, gente?
de cabeça aqui. Mas, de forma geral, se você tiver em 4 lugares diferentes e cada um recolher 500, o outro 300, o outro 500, o outro 500, você vai perder dinheiro. Então, sempre tem que ter assim. Infelizmente, não há uma unificação para saber aonde que está recolhendo. Então, você, como profissional, tem que chegar no ambiente de trabalho e falar, olha, eu tenho outros lugares. Nesse sentido, eu queria saber como é que vocês fazem aqui. Vocês comunicam? Porque, por exemplo, na Unimed, não tem a Unimed me comunicar. Nós, aqui da contabilidade, entramos em contato com a Unimed mensalmente para saber a produção dela e poder trazer se tem ou não a necessidade de emitir, de fazer a retenção de INSS. É muito comum isso, entendeu? Então, assim, tem que ficar ligado para não perder dinheiro, porque não adianta recolher acima do teto. Vai perder e não vai ter como reembolsar isso. Entendeu? Então, no final, a escolha de recolhimento, ela parte da gente mesmo. Não, a escolha de recolhimento, ela está atrelada à modalidade de contratação. Ah, entendi. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. CLT sempre vai ter INSS. RPA, INSS. Cooperado, INSS. Carne lineal, não. Você pode optar ou não por recolher o INSS. Entendeu? Já na empresa, se você quiser ter um prolabore, ele vai reter. Então, assim, o importante nessa historinha do múltiplo vínculo é vocês realmente comunicarem que tem outros vínculos. Porque o imposto de renda, você pode, no final da história, você pode conseguir resgatar lá na sua declaração de imposto de renda, dependendo da história que você vai contar. Mas em outros casos, não. Em outros casos, você, no caso do INSS, não adianta. Pagou ou perdeu. Entendeu? Fez sentido. É porque dá aquela sensaçãozinha que você vai perder dinheiro para o INSS de qualquer maneira. Exato. Então, na verdade, é estar bem atento com relação a isso. E só complementando, esclareci sua dúvida. Então, só complementando aquele assunto relacionado a recibo, você quer recibo, você quer nota, por que as pessoas pedem isso? Você está prestando serviço. Então, pressupõe que... Vou responder, tá? Você está prestando serviço, você tem que dar um documento de que você prestou o serviço, é um recibo ou uma nota. No caso de vocês de nutrição, a nutrição, ela não pode deduzir do imposto de renda. Eu até cometi um errinho, tá? Me lembrei aqui agora. Ela pode, sim, com relação a reembolso de plano de saúde. É porque eu associei vocês à despesa médica. A nutrição, ela não é considerada uma despesa médica. Então, as pessoas não podem lançar na declaração de imposto. Ela pode até lançar, mas não vai abater da base de cálculo do imposto. Então, geralmente, as pessoas pedem recibo para reembolso de plano. A outra pergunta foi, se você é concursado, pode ter um CNPJ? Pode, mas dependendo do seu regime estatutário, você não vai poder, na maioria das vezes, você não pode ser o sócio administrador. E aí, nesse sentido, você precisa ter um sócio. Você não consegue abrir uma empresa unipessoal. Você vai ter que ter alguém que vai ser o responsável. Por exemplo, a Lei 8.112, que fala sobre servidores, fala sobre isso. Os militares também, para que realmente você não tenha problemas com o vínculo que você tem do concurso, para que isso não torne você... acabe você perdendo esse seu vínculo porque você não cumpriu o que estava no estatuto, no que rege, né, o seu vínculo trabalhista, entendeu? O que mais? Mais alguma coisa? Eu tenho mais uma dúvida, talvez seja tosca. Não, nunca é. Porque, assim, deu uma bugada na minha cabeça quando teve a categoria de CPF, contribuição de 7,5% a 27,5%. Aí depois foi para a parte CNPJ, e aí tu mencionou a parte
de carnê-leão e CNPJ, o sistema híbrido. Isso. Nesse caso, seria mais aconselhável esse sistema híbrido quando a estimativa de faturamento for bem baixa, a gente tiver acabado de começar, e aí talvez emitir carnê-leão, você entre nessa faixa de 7,5% e ainda vale a pena você manter, ou eu estou misturando muitas coisas, porque você talvez possa ter um CNPJ que cobra pouco. Não tá. O que acontece? Isso aí a gente vai entrar num pouquinho mais técnico, tá? Mas eu acho que é válido entender isso. Quando você permeia pelo carnê-leão, significa que você está lá na tabela do 7,5 ao 27,5. Então, quando a gente olha a tabela do imposto de renda, posso até ver aqui de cabeça, eu não sei, que eu não consigo mais guardar as coisas, né, gente? Calma aí, tabela do imposto de renda 2021. Só para vocês entenderem a questão. Quando você, eu recebo R$2.000, você não paga nada de imposto de renda. Quando você recebe de 1.900 a 2.800, você recebe, a alíquota é 7,5. Se você recebe de 2.800 a 3.700, a tabela já é 15%. Se você recebe de 3 a 4 em diante, a 4.600, a tabela ainda é 22,5%. E se você recebe acima de 4.600, já é 27,5%. Ou seja, dependendo da sua história, vai depender, vai indicar que é melhor você ser uma PJ. Porém, o que acontece? Geralmente, quando você anda uma andorinha no verão, você está começando, você não quer ter custos. Então, você vai fazer o quê? Você vai no YouTube, vou te dar o caminho das pedras, você vai no YouTube e você vai aprender a fazer lá o carnê-leão. Quando você começar a ter muito recibo, você já não vai mais conseguir fazer. Aí, de repente, você fala assim, poxa, Cristiano, será que a Maltoni Contadores, vou dar um exemplo aqui, pode me ajudar a fazer o carnê-leão? Sim, a gente pode ajudar. Mas ele ainda vale a pena. Quando você abre uma empresa, você passa a ter um custo, independente de você ter, porque o carnê-leão você não é obrigado a ter contador, tá? Quando você tem uma empresa, você é obrigado a ter uma contabilidade. Isso significa que você passa a ter um custo mensal, independente de ter faturamento ou não, que no CNPJ é nota fiscal. Então, assim, na verdade, é importante vocês entenderem qual é esse momento. E essa questão do híbrido, ela também é muito sensível. As pessoas falam como se fosse muito... o híbrido eu fico aqui emitindo recibo, vocês vão ouvir muito isso. Eu emito recibo e depois que eu bato o teto lá, eu vou para a nota fiscal. Muito cuidado, porque assim, você está fazendo uma manobra fiscal. E isso não é adequado. Se um fiscal da Receita Federal perceber isso, vocês vão ser autuados por estarem usando a forma correta do híbrido. O híbrido é para quando você, por exemplo, minha empresa está nesse local aqui. Por exemplo, eu tenho um consultório em que eu atendo meus pacientes, mas eu vou prestar serviço na casa de uma pessoa. E aí eu emito recibo. Enfim, então é muito sensível isso. Isso, Beatriz, é um assunto que tem que entender realmente qual é a sua demanda para te dar a orientação adequada para que você não tenha problemas com a Receita Federal. Porque, entenda, se você tem aqui o imposto de renda de pessoa física no carnê-leão, e aí depois você tem a PJ, você fica jogando aqui, é o que muita gente faz, fica jogando, eu emito recibo, eu emito nota, emito recibo, eu emito nota. Você acha que isso é legal? Não. Isso aqui tem uma sensibilidade que, se você estiver usando da prática incorreta, você pode ter problemas com a Receita. E aí, esse seu jogo de poupar pode virar contra você e você ter que realmente vai tomar uma tralhada da Receita Federal, que eles nem perguntam. Antigamente ainda tinha que ir lá, mostrar papelzinho. Hoje em dia não, é tudo online. Tralha, né? Vem no e-mail, põe seu celular, seu telefoninho lá na Receita Federal, e aí, passa mal, meu Deus, e agora? Agora não tem mais nada. Depois que pegou, não tem mais como se mover, entendeu? Deixa eu dar uma olhada aqui, que teve uma perguntinha aqui que eu não consegui captar. Para o profissional que vai emitir recibo, é necessário um modelo específico? Porque vejo muitos profissionais que usam esses recibos comercializados em papelarias. Quais as informações são obrigatórias?
Bem, eu tenho um post disso lá no Instagram da Maltoni, mas de forma geral, você tem que ter o seu nome, o seu CPF, o seu CRN, o valor, o nome do paciente. Por quê? Todas as informações do seu recibo vão entrar para dentro do seu carnê-leão. Então, a Receita Federal, ela vai pedir. A Receita Federal, qual o sentido da Receita? Quem foi que te pagou? Isabelle, quem foi que te pagou? Foi a Cristiane Franceli, com CPF tal, no valor tal, no dia tal, do serviço tal. Beleza. Aí sim, a Receita, então você está atendendo a demanda da Receita. Mas aí eu vou para um outro ponto. Você que está querendo mostrar credibilidade, que está querendo realmente mostrar assim, poxa, eu sou um profissional diferenciado, não vai comprar da papelaria, né? A gente tem aí o Canva, né, que você pode fazer um documento, ou até mesmo que seja no Word, mas que você coloque direitinho e mande um PDF, ou imprima, né? Enfim, eu acho que dá mais seriedade, porque o papelzinho da papelaria, Cris, eu não tenho tempo, vou fazer papelzinho da papelaria, faça. Se você não tem tempo, faça. Mas se, poxa, no final de semana, dá uma olhada, vê o que você pode parametrizar, para você poder ficar mais, né, para você mostrar uma credibilidade. Eu falo que a sua pessoa, o que você entrega, o que você mostra, diz muito do profissional para muitas pessoas. Então, eu não me ateria só à questão da receita, e sim a questão da identidade visual do processo, entendeu? Acho que seria isso. Se tem mais alguém? Muito obrigada aí, porque vocês gostaram. É sempre um grande desafio. Semana passada, quinta-feira, eu tive uma reunião com os médicos, e nós ficamos, foi 3 Zooms, né? A gente fechou em 3 Zooms. Eu falei, meu Deus, eu assim, será que tá bom? Todo mundo perguntando. Aí eu falei, porque meu assunto é chato, mas todo mundo tá ouvindo aí, tá curtindo e tal, não sei o quê. Então, que bom que eu atendi aí vocês aí. Não sei se tem mais alguma pergunta, ou se podemos fechar. Estou à disposição, tá, pessoal? Não estou com pressa, não. E é isso. Mas alguém tem alguma pergunta para fazer, ou a gente pode encerrar? Bom, acho que não, né? Acho que todo mundo já teve as dúvidas. Ok, gente, muito obrigada, Lanf, tá, por ter participado, por ter ajudado. Siga a gente nas redes sociais, é um grande desafio, é muito bom vocês participarem, porque acaba vocês trazem as dúvidas que geram conteúdo para a gente. Então, assim, siga lá, gente, Maltoni Contadores Paramédicos. Tem também um outro perfil, que é a Maltoni Contadores. A gente está no canal no YouTube. Enfim, um grande abraço. Desejo muito sucesso a vocês. E eu sempre falo uma coisa para todas as pessoas que vão trabalhar comigo. Eu acredito, minha opinião, tá, gente? Desculpa. Que não existe sorte. Sorte, para mim, é uma palavra que ela se junta em 2 palavras. Oportunidade e preparação. Então, eu vou simplificar dizendo o seguinte, poxa, vocês estudaram ABS e tal, não sei o quê, aí você precisa fazer um cardápio para uma creche. Aí você já na faculdade já teve essa matéria, estou aqui chutando, tá, gente, que eu não entendo muito da praia de vocês lá por dentro, né, no DIP, né? Beleza e tal, você, Tamires, vou te contratar você mesmo, ai, que maravilha e tal, não sei o quê. Só que tem o seguinte, também você vai fazer o cardápio de criancinhas, da alfabetização, tudo bem, tranquilo, mas olha só, é uma escola que só fala mandarim. Você, pelo amor de Deus, eu não acredito, eu não tenho sorte. Não, na verdade, você não estava preparado para aquela oportunidade. E cabe você avaliar se aquela oportunidade era a que você realmente queria, para que você até não apague o foguinho da guerra, da luta. Não, realmente, aquilo ali não é meu foco, não. Não dá para atirar para tudo quanto é lado. Tem que focar. É o que eu digo aqui para os meus profissionais todo o tempo. Então, o que eu dou são, assim, eu tenho 38, trabalho desde os 18, então já tenho aí 20 anos aí trabalhando, firme, forte, muito duro, muito pesado. Realmente, coloquem as metas de vocês. Não tem problema nenhum você desistir e mudar e trocar. Isso não tem problema. O ponto é, nunca deixe de ser honesto com você. Porque quando você deixa de ser honesto com o que você quer, você muitas vezes se desanima.
Ou então você olha o outro e fala, caraca, o outro lá na minha frente. Não, não tá não, segue o teu rumo, vai na sua, foca no que você deseja. Ah, mas isso não dá dinheiro. Não, não é assim não, se você for bom, você vai ganhar dinheiro. Eu acho que é dessa forma que isso serve para mim, para todas as profissões. E eu desejo muita sorte para vocês. Eu sei que vocês ainda estão num processo, está chegando aí na reta, todo mundo já cansado, a UERJ, né, que tem essa questão de volta, não volta. Mas, enfim, muito obrigada. Boa sorte para vocês, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigada, Cristiane. Você poderia ficar mais um pouquinho só para a gente poder tirar um printzinho? A gente, quando era presencial, a gente tirava uma fotozinha para a gente convidar o pessoal a poder abrir a câmera para a gente poder tirar um printzinho. Que legal, postar. Então, mais uma vez, muito obrigada pela palestra, foi incrível. Também muito obrigada a todos que se inscreveram e participaram. Então, quem quiser se sentir à vontade de ligar a câmera aí para a gente poder tirar nosso printzinho e postar no nosso Instagram, fica à vontade para ligar, tá bom? Mariana chegou! Opa, Isa também! Isabelle é nossa orientadora do projeto da LANF. Vou tirar, tá bom, gente? 1, 2, 3 e já! O pessoal aqui tá bem profissional, tira foto e tudo, tá vendo? Muito obrigada, Cristiane, foi excelente. Ah, que bom, muito bom, gente. É isso. Pronto, print tirado. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.